Olá! Se você ainda não me conhece, o meu nome é Adriana, você está no Literatura Adri, um canal de livros, de risos, de resenhas e hoje uma novela russa, que saudade que eu estava dos russos! Uma novela russa de Ivan Turgenev, O Rei Lear da Estepe, casadinho com o vídeo da semana passada. Para isso, Enzo, roda a vinheta. Olá! O Rei Lear da Estepe, Ivan Turgenev. Este senhor, o Turgenev, nasceu na Rússia em 1818 e vai morrer na França em 1883. Mas a sua produção e tal vai acontecer nessa Rússia do século XIX, nessa Rússia dos czares, nessa Rússia que está começando a libertar os seus servos, a Rússia do Tolstói, que nós vimos aqui no canal com Guerra e Paz, com Felicidade Conjugal, com A Morte de Ivan Ilitch, que é um livro primoroso, temos o vídeo aqui também. A Rússia, eu falo do Tolstói sempre porque quando eu penso nos servos, eu me lembro de que a família do Tolstói tinha 5.000 servos, 5.000 vidas que pertenciam a essa família, que pertenciam a essas terras. Enfim, eu sempre veio o Tolstói na minha cabeça. Mas é a mesma Rússia do Dostoiévski, que por muito menos loucuras do que o Tolstói fez, gente, assistam ao Guerra e Paz, que eu conto bastante da história do Tolstói, principalmente a parte 1, em que eu falo da vida e das escolhas e dos caminhos loucos, da religião do que o Tolstói criou e tal. Por muito menos do que o Tolstói fez, Dostoiévski foi para a Sibéria, né? E ficou um tempinho lá. Aqui no canal nós temos duas narrativas fantásticas. Nesse livro, Dostoiévski trabalha com Adócio e com Sonho de um Homem Ridículo, a gente tem aqui no canal também. É uma palhinha para Crime e Castigo, que eu ainda não li, mas que virá ainda este ano, tá? Nos próximos 6 meses, Crime e Castigo aparecerá, porque é uma dívida de vida comigo mesmo que eu tenho do Dostoiévski, com relação ao Dostoiévski. Mas nós temos aqui o Dostoi, então, com duas narrativas fantásticas. Temos no canal também, do Gogol, Taras Bulba, que é um livro incrível, que mostra os cossacos, vai passar, a história se passa na região onde hoje é a Ucrânia, que a gente vê lá, que não é um espaço nunca calmo, de gente também bem pouco calma. E a mesma Rússia do Tchekov, nós temos aqui a peça de teatro Três Irmãs, temos aqui no canal. Então, eu gosto dos russos, gosto muito. E gosto muito desse momento realista, desse momento especialmente segunda metade do século XIX na Rússia, nesse momento em que a servidão está sendo muito questionada, em que os czares estão sendo questionados. Então, é um momento bem bacana e é aqui, nessa época, que o Turgenev vai escrever. O Turgenev, ele é bem conhecido por um romance chamado Pais e Filhos. A gente tem até o Pais e Filhos aqui, em que a gente vai ver um olhar diferente, porque o realismo, ele vai questionar muito o funcionamento da cabeça desses russos. Mas assim, a gente está falando sempre de um enfoque principalmente nessas cabeças mais ligadas ao poder, né? O Turgenev vai olhar esse contraponto entre servos e senhores, mas vai dar muita voz aos servos. O primeiro livro que aparece, Memórias de um Caçador, é um livro de contos. Então, muita voz aos servos, também voz aos senhores. Mas essa voz à servidão era pouco dada por esses autores. Turgenev vai fazer isso. E muito diferente, aí sim, no livro Pais e Filhos, ele vai mostrar uma juventude já com um olhar mais diferente, mais revoltado em relação àquela condição. Uma juventude que é jovem, né? Um adolescente que é adolescente, uma juventude que é jovem, mas naquele momento em que era muito confortável pertencer a uma família de senhores de terra. E aí o jovem questionando um pouco isso, vai aparecer no Pais e Filhos, mais pra frente a gente tem Pais e Filhos também no canal. Então essa é a obra mais famosa do Turgenev. Mas a escrita
A escrita desses russos, ela é muito tranquila de ser lida. A gente se atrapalha com os nomes e a gente se assusta com o tamanho. Aqui eu falei que é uma novela, mas a questão de conto, novela e romance, a gente tem uma playlist aqui no canal chamada Literatura Tem. E eu acho que o nome do vídeo era Conto, Novela e Romance mesmo. Eu tá lembrando aqui que sim. Lá eu explico que não é uma questão de dimensão. Eu já vi críticos teóricos falando que o conto é curto, a novela é média e o romance é grande, mais ou menos isso. Não é verdade. Por exemplo, o Guerra e Paz tem 2 volumes, a gente já viu. O Guerra e Paz está em algum lugar aqui. Então, mas a gente já está apontando ali, mas a gente já viu, vai aparecer aqui a capinha do Guerra e Paz. São 2 volumes e é uma novela, porque é uma história que vai se encadeando, é um enovelar de ações que vai acontecer. A gente tem aqui, por exemplo, deixa eu pensar, no comecinho do canal, Memórias Póstumas de Brás Cubas, tá? Que é um romance realista. No romance, a gente tem um centro, que ali no caso é o que acontece no entorno do Brás Cubas, e outras ações acontecendo ligadas a esse centro. Então tem ali Brás Cubas e as outras coisas acontecendo. Quando eu falo da novela, é um enovelar de ações. Então a gente não tem só o protagonista, tem muita gente importante. E o conto, ele é concentrado. Tá? O conto ele é curto, obviamente, mas não é isso que o define como conto. O que o define como conto é que ele tem uma ação principal, poucas personagens, uma unidade de espaço e de tempo que não cabe. O Guerra e Paz, vou te dar o exemplo de novo para você entender essa coisa do novelão. O tempo vai passando, tem ali uma cronologia, então ele é retilíneo, tem o narrador onisciente que tudo sabe, e vários lugares aparecendo. Então tem uma amplitude, gente, são 1.500 páginas, dá para você caminhar para onde você quiser. No caso da novela, você não tem nem espaço para isso e também não é o objetivo. Então você vai montando essas ações enoveladas. E no conto, a síntese, eu adoro contos. A força do conto está exatamente aí. O cara tem que ser muito bom, voltando ao Machado, a gente tem a cartomante aqui no canal, para concentrar ação e surpresa em um texto que é menor, que é mais curto. Então, o conto é primoroso. A gente tem a Lígia Fagundes Telles no canal com contos, tem vários livros de contos aqui também. Vários vídeos sobre livros de contos aqui também. Então, vamos lá. De Turgenev aqui no Rei Lear da Steppe. A história começa na casa de um anfitrião, na casa de um homem, e esses homens reunidos ali vão estar conversando sobre as personagens de Shakespeare que a gente encontra na nossa vida. Então eles vão perceber o quê? Que há Otelos, a Macbeth, a Hamlet, a Lears em nossas vidas. Olha a abertura do romance, que legal. Essa edição é bacana, viu? Só rapidinho, uma atravessada aqui. É uma edição da editora 34, tá? A página é amarelinha, do jeito que a gente gosta, o espaço entre linhas é bem agradável, é uma edição bem legal. E o livro começa... Sim. Começa ali onde eu tirei o marcador para tirar foto, né? Você já ouviu essa história no vídeo passado. Não é essa parte que eu quero. Aqui, na casa do anfitrião, tá? Esse anfitrião vai ser o nosso narrador. Éramos cerca de 6 pessoas. Éramos cercas. Vai lá, Adriana. Éramos cerca de 6 pessoas reunidas numa noite de inverno na casa de um amigo, colega de universidade. Então veja lá quem são os convivos. Nossa conversa enveredou por Shakespeare, para os seus tipos, para como eles eram profunda e verdadeiramente arrancados das próprias entranhas da essência humana. Admirávamos, sobretudo, sua verdade de vida, sua atualidade. Cada um de nós nomeou os Hamlets, os Otelos, os Falstaffs e até os Ricardos III e Macbeths. Esses últimos, é verdade, apenas na medida do possível, porque Ricardo III era um psicopata total. E Macbeth, nós não temos ainda nenhuma dessas peças no canal, mas teremos. Macbeth, tanto Lady quanto Lord Macbeth, na verdade, são um mesmo indivíduo. São metades, os dois lados da mesma moeda. Então, eles têm o Ricardo III foi que é totalmente psicopata e é mesmo. E ele tem, o Ricardo III, ele é disforme, assim, ele tem uma questão física também
apresentando na construção da personagem. Ela é meio corcunda e é muito mal. E quando eu falo psicopata, não é um modo de falar, não. É uma caracterização perfeita. Não havia, claro, esse tipo de estudo ainda na época. A gente está falando de Shakespeare, você fala do século XVI. Mas tá perfeito ali. E Macbeth tem essa coisa dessa complementaridade que só é boa nas obras românticas, né? Quando a gente vê um casal complementar, é um casal que não permite a identidade de um e de outro. Então, só é boa nas obras românticas, e no Macbeth vai montar uma vilania e uma coisa de traição e uma coisa de culpa, que é muito legal, e eu só quero aquecer você para quando o Macbeth estiver no canal. Bem, os meninos estão conversando, os meninos, os jovens, os rapazes, os adultos, os ex-colegas de universidade. Estão conversando, estou falando assim porque o Enzo começou a me impressionar com o tempo. Mas, voltamos aqui, ele tá fazendo ali, que é o papel dele. Calma, filho. Então, voltando aqui, né? Os últimos, né? Os Macbeth e os Ricardo III que a gente encontra na vida não são tão bons assim. Aí ele continua. Com quem nos havia acontecido de cruzar? Com essa galera toda. Mas eu, senhores, exclamou o nosso anfitrião, homem já de certa idade, conheci um rei Lear. Como assim? Lhe perguntamos. Isso mesmo. Querem que lhes conte? Tenha bondade. E nosso companheiro, sem demora, se pôs a narrar. E aí é esse anfitrião que vai tomar a voz narrativa e vai contar a história desse rei Lear que ele conheceu. Gente, se eu não estou bem louca. O Felicidade Conjugal, que é um livro do Tolstói que de felicidade não tem nada, começa exatamente assim. É o Primeiro Amor, do Ivan Turgenev, que a gente também tem no canal e que eu te esqueci de falar, me desculpem. O Primeiro Amor começa assim também. Pessoas reunidas e uma delas vai contar uma história. Olha, seu danadinho, você começa do mesmo jeito. É isso mesmo. Ah, então assim, veja aqui o vídeo do Primeiro Amor pra você perceber. Porque é um recurso, né? Você coloca as pessoas no mesmo ambiente e aí cada um tá contando uma coisa, uma delas começa a contar uma história e essa é a história do livro. Noite na Taverna, do Álvares de Azevedo. É um livro de que o Enzo gosta. Esse livro, ajudei o Enzo a gostar dele quando ele estava no ensino médio. É um livro de que o Enzo gosta. Também estão reunidos, só que aí, são 6 amigos reunidos numa taverna, ou seja, muita bebida, muito cigarro, naquela época era cigarro, fumava. Mas muito ópio, muitas coisas estranhas ali. E aí cada um deles vai assumir a voz em um capítulo e vai contar, né, algum dos crimes que cometera durante a vida. Noite na Taverna é um livro, Enzo, pode ficar para você. Ele gosta desse livro. Para você fazer aqui pro canal. É um livro bem bacana. Esse é um dos únicos livros românticos que eu realmente li. E aí, tá vendo? Fala de crime. Mas o Enzo é bacana. Não tem cigarro. Na verdade, não tem cigarro. Esse que eu espere, saiba, não tem cigarro, não tem bebê. Mas voltando aqui ao que importa, que é o Rei Lear da Steppe. Então, vamos lá. Essa história. Então, um dos convivas lá vai assumir a voz e vai começar a contar. Ele vai dizer que ele se lembra da infância. A mãe dele era uma senhora, né? O pai dele tinha terras, o pai dele faleceu, a mãe dele passou a administrar essas terras. E então ele não tem muita lembrança do pai, mas ele lembra dessa mãe muito forte. E houve uma situação em que ele estava numa carroça, né, com a mãe. Nós estamos falando, gente, carroça de gente rica, tá? E que eu não quero dizer carruagem, porque a gente não está falando da cidade. Não estamos em Moscou, não estamos em São Petersburgo, estamos no campo. Era uma carroça e os cavalos desembestaram. Quem conseguiu salvar esta senhora foi um morador, tá? Que não era um cego, era também um proprietário de terras, mas um proprietário de terras menos rico que a família desse nosso narrador. Nome dele, nomes russos, o meu russo perfeito, preciso ler. Martin Petrovich Karlov. Esse senhor Karlov é que vai salvar a mãe Natalia Nikolaevna. Então ele vai salvar a senhora Natália e o pequeno narrador, que ao longo da história aparece o nome Dmitri só uma vez, tá? Mas o pequeno Dmitri que estava ali naquela carroça. Então o que vai acontecer? A senhora Natália, ela vai meio que amadrinhar. Embora não houvesse tanta diferença de idade, o Karlov já era um homem maduro que salvou a senhora lá do acidente com os cavalos e com a carroça.
ela meio que vai gostar dele, porque ele foi corajoso, porque ele não teve medo, e ele era uma pessoa que tinha lá a sua terra, mas era um senhor rústico, que foi gentil do jeito dele. A descrição do Karlov, ele diz que era descendente dos suecos, e ele é muito grande, né? Então imagina uma pessoa colossal, assim, uma fortaleza, é essa forma como o narrador vai descrever o Karlov. Vale lembrar que o nosso narrador era uma criança, né? E a criança tem uma visão aumentada do adulto. Mas, então ele vai assim, ter vivido essa situação em que a mãe foi salva, eles junto, e a mãe vai gostar desse Karlov, que gostar no sentido de amadrinhar mesmo. Ela vai falar, nossa, que pessoa gentil, né? Que pessoa boa. E aí ela vai ter, embora ela às vezes não gostasse de alguns maus modos e tal, ela vai ter esse carinho pelo Sr. Karlov. O Karlov vai ter 2 filhas. E aí, muitas vezes, ele vai se aconselhar com a dona Natália. A esposa dele, Margarida, também morreu. Então, ele acabou criando as 2 filhas sozinho. Morreu quando as meninas eram pequenas. E às vezes ele vai se aconselhar com a dona Natália. E um dia ele fala para ela assim: a senhora nunca pensou sobre a morte? E ela fala: sim, mas a morte é coisa da vida. Ele fala: mas será que eu não. Já tenho uma situação estabelecida, minhas filhas, uma delas já é casada, eu já tenho netos, a outra já é adulta. Será que eu não devia me afastar um pouco e deixar que elas cuidassem das coisas e refletir? Refletir, passar a ter uma vida diferente. Aí a dona Natália fala: olha, cuidado. Ele fala: eu tô pensando. Na verdade, eu já fiz. O, o Carlos tinha ido até, imagina assim, um ofício público, tá? O que a gente chama de cartório. E já tinha feito uma doação das suas terras para as filhas. Metade para uma, metade para a outra. Só que não estava ainda assinado por elas. Então o negócio já estava assim, legalizado, mas não oficializado. Então ele foi lá, já fez. Na verdade, ele foi pedir o conselho para dona Natália, mas na verdade era contar para ela o que ele tinha feito. E aí a dona Natália vai falar para ele: olha, cuidado. Tá vendo, Enzo? Por que eu falo que você não tem herança? Cuidado. O Enzo tá lá se sentindo alvejado hoje. Vou colocar aqui uma fotinho dele para vocês. Então veja, ela diz assim: espere, espere. Então entregará às suas filhas toda a sua propriedade sem ressalvas? Com certeza, sem ressalvas. Olha como esse senhor grandalhão e tal, que salvou a dona Natália lá quando o menino era pequeno, como ele é ingênuo até certo ponto. Sem ressalvas. Então, e você mesmo? Onde é que você vai morar? Aí o Karlov agitou as mãos. Como onde? Em minha casa, onde morei até agorinha. E daqui em diante. Como poderia ser diferente? Dona Natália. E confia tanto assim em suas filhas e em seu genro? Aí ele começa a ficar um pouco nervoso. A senhora diz isso por causa de Volódica, que é o genro? Por causa daquele trapo? Pois eu empurro para onde quiser, para cá, para lá. Que poder tem ele? E elas, as filhas? Hão de me dar de comer, de beber, de me vestir, de me calçar. Tem dó. É a primeira obrigação delas. Irei aborrecê-las por pouco tempo. A morte logo estará em meus ombros. Aí diz a mãe do rapaz, a dona Natália: a morte está nas mãos de Deus. Mas a obrigação de fato é das suas filhas. Você me desculpe, Martim Petrovitch, mas a sua mais velha, Ana, é de uma arrogância notória. Já a segunda, Evlampia, eu acho que é assim o nome, tá? Evlampia tem um olhar de lobo. A dona Natália, que era muito grata ao Krylov, né, ao senhor Martim Petrovitch Krylov, por tê-la salvado, que gostava dele, que gostava do jeito dele, mesmo quando os modos dele não eram tão adequados. Ela já tinha percebido que as filhas dele, boa coisa não pareciam ser. Adriana, mas com que autoridade? Com a sabedoria da vida.
com o conhecimento, com o olhar sobre as pessoas. E aí ela joga na cara dele. Ana tem cara de orgulhosa e arrogante. E Evlâmpia parece um lobo. Mesmo assim, olha o que ele responde. Natália Nikolaevna, o nome da dona Natália, interrompeu Karlov. O que a senhora está dizendo? Como se elas, as minhas filhas, como se eu pudesse faltar com a obediência a elas? Foram elas mesmas, em sonho, vão se opor a quem? Ao pai? Ousariam? E a maldição sobre elas não seria longa? Olha só como assim, o pior cego é aquele que não quer ver. A dona Natália tá aconselhando, tá falando, cuidado, você tá querendo fazer uma doação, você tá vendo nas suas filhas aquilo que você quer ver nas suas filhas. Ela fala, uma parece arrogante, a outra parece não confiável, a tal que tem cara, olhar de lobo. Mas a resposta, a ofensa, é como se alguém falasse mal do Enzo e eu defendesse o Enzo com todas as forças. E não percebesse que às vezes o Enzo não corta a unha, que às vezes o Enzo não faz o bigode, que às vezes o Enzo chega aqui com uma catarata de vulcão de espinha que ele cutucou. Como se eu às vezes não visse que o Enzo não faz alguma coisa que a gente combinou. O Enzo tá falando pra cortar o vídeo. Eu te amo, filho, que você é uma pessoa normal e eu vejo. Só que o senhor Karlov não está vendo e a dona Ana tenta mostrar, olha, vai dar ruim. E aí, o que vocês acham que acontece? Dá ruim. Vai acontecer um momento em que ele vai fazer o anúncio dessa doação. E as moças têm que assinar o documento. Ele pede para a dona Natália que o filho, que é o nosso narrador, acompanhe. Então, a gente sabe de todas as nuances dessa história, porque é narrada em primeira pessoa por um narrador que está ali assistindo, mas não é ele o protagonista. Ele está falando daquilo que ele está vendo. Então, claro que tem um ponto de vista, mas ele vai contando, né? Então ele conta o que ele viu com a mãe, ele conta o que ele viu dentro da casa dele, e ele vai contar que no momento em que o termo lá seria assinado, a Ana jogou-se ao chão. Meu Deus, como meu pai é bom, maravilhoso, atirou-se ao chão. Na hora, ela deu uma olhada para o marido, né, o Volodka. Na verdade, Volodka as personagens nos livros russos têm mais de um nome. O nome que mais aparece para esse rapaz é Slyotkin. Então, Volodka é como se fosse um apelido, Slyotkin, o nome dele. Na hora que a Ana dá uma olhada, ele também se joga ao chão. Muito obrigado, o senhor é maravilhoso, não sei o quê. E a Evlâmpia, que é aquela de quem a dona Natália falou, essa aí é a mais esperta, ela fica ruborizada e ela baixa a cabeça. Aí o pai acha que há um certo desamor nessa moça. Os romances, novelas, os textos russos desse período, eles nos deixam, para nós leitores, muito da construção da crítica sobre essas personagens. Quando, ainda mais depois de ter lido o Rei Lear, quando a Evlâmpia, mas parece nome de vampiro, né? Esquisito esse nome da moça. Quando a Evlâmpia cora, você fala, nossa, é meio parecida com a Cordélia, né? Muita calma nessa hora, tá? Se você se impressionou com o desfecho do Rei Lear, isso aqui vai ser um terror com relação a essas moças. Bem, elas assinam, mas o Karlov, ele vai voltar algum tempo depois para dona Natália e vai dizer assim, achei esquisito. A Ana ficou muito grata pela doação, mas Evlâmpia não mostrou o mesmo amor. Aí a dona Natália fala, o senhor abre o olho, seu Karlov, que isso aqui ainda vai piorar. Mas ele fala, a única coisa que eu pedi, né, que eu deixei lá como condição, é que elas cuidassem de mim. Que eu tivesse o que beber, o que vestir, como eu li agora no trechinho anterior. A dona Natália vai ter uma perda na família e ela e o nosso narrador vão ficar meses fora, né? Então eles vão viajar. Quando eles voltam, o rapaz, nosso narrador, ele vai, no momento em que a história acontece, já é bem distante daquele momento da salvação na carroça, então ele já é um jovem. Ele vai caçar
E onde que galinholas? Eu não sei o que eles chamam de galinhola, que tipo de pássaro que é, mas ele vai caçar as tais galinholas e o lugar onde há mais galinholas naquela situação é na terra do Karlov. E aí, quando ele vai, ele percebe que tá tudo meio diferente, assim. Foram meses fora, é claro, mas tá tudo meio esquisito. E aos poucos, ele tem essa primeira vez, aí ele vai no outro dia caçar de novo. Aí no terceiro dia, o tal rapaz genro lá, o Sljotkin, Volodka, ele aparece armado. Ele fala, mas não, sou eu aqui, o filho da dona Natália aqui, fulana, benfeitora do senhor Kerlov e tal. Ah, não tinha conhecido. Ou seja, aquele que o Kerlov disse que eu ponho no chão, eu faço qualquer coisa com ele, já estava de arma em punho defendendo a terra. E cadê o Kerlov? O nosso narrador vai encontrar o Kerlov acabado, à beira de um rio, sujo, com a barba por fazer, sabe, sem banho, jogado, mal e desacorçoado das ideias. Olha como a loucura que apareceu lá no Rei Lear, que a gente viu depois que ele começou a ser abandonado. A gente vai ver a mesma coisa acontecendo com o Kerlov. O Kerlov vai ser retirado primeiro do quarto dele, vai ser colocado como se fosse numa área de empregados, e depois ele vai acabar sendo expulso da casa. Quem morava na casa? A Ana com o marido, a Evlampia, a tal do nome de vampiro, morava na mesma casa, e essa Evlampia não vai se casar. Mas ele esperava que alguém cuidasse dele, afinal ele deixou tudo, né? Deu as terras para as duas, para que elas administrassem, para que elas cuidassem, para que fizessem as próprias vidas. Ele só queria ter um final de vida um pouco mais tranquilo. E ele foi cada vez mais sendo jogado de lado. Olha o etarismo que a gente vê nas casas, às vezes nas nossas casas, o idoso que vai ficando de lado, o idoso cuja aposentadoria às vezes sustenta a família, mas ele está totalmente alheio ao que está acontecendo. Então é esse o Kerlov. Um dia, logo depois desse momento em que o nosso narrador encontra o Kerlov na beira do rio e tenta falar para ele, olha, o que está acontecendo? E ele fica muito bravo, muito nervoso, da loucura ele vai para a raiva, assim, num rompante, expulsa o rapaz. Alguns dias depois, o Kerlov vai aparecer desesperado na casa da dona Natália. Desesperado, não, sem conseguir falar, se joga ao chão, com cheiro ruim, sujo, acabado, maltratado, maltrapilho, se joga ao chão na sala da dona Natália, porque ele tinha acesso livre lá à casa dela. E ela vai tentar ajudá-lo e ele fala assim, elas me expulsaram. É a única coisa que ele consegue falar, porque ele meio que entra em choque. E aí a dona Natália já organiza as coisas, alguém para trazer um cobertor, porque não havia roupas do tamanho dele, né? Por mais que ele estivesse emagrecido, ele era um homem muito grande. Ajeita um cobertor, alguma coisa, dá um banho, coloca o homem para descansar. E aí a dona Natália, ela amarra para o filho. Ela fala, aconteceu aquilo que eu disse que ia acontecer. No dia seguinte, depois que o Kerlov dormiu, descansou um pouco, acordou, a dona Natália vai tentar conversar com ele. E aí fala, mas como elas te tiraram da sua própria casa? Quando ele escuta isso, ele realiza na cabeça dele o que aconteceu. O meu teto, eu não tenho mais um teto. O teto, e nesse desespero ele sai correndo, vai correndo até, são terras próximas, mas ele vai correndo até onde era o seu teto, sobe e começa a desmontar na mão. Lembra que eu sempre falei que ele era muito grande? Desmontar na mão o telhado. E começa a jogar as coisas lá de cima. E começa a atirar. E tá desarvorado. E tá enlouquecido. E as filhas e o genro lá não sabem o que fazer. Não pelo bem dele, não com medo dele cair e se machucar, mas pelo patrimônio. Né? Até o momento em que a Evlampia, ela assume uma voz bem calma, bem doce, e fala para ele, paizinho, me perdoe pelo que eu fiz, desça, durma no meu quarto, durma na minha caminha, é tudo diminutivo assim, sabe, durma na minha caminha, e aí ele vai ficando cada vez com mais raiva, porque ele percebe a falsidade, e conforme ele vai ficando cada vez com mais raiva, e jogando as coisas e destruindo lá o telhado da casa, o genro aparece de novo com uma arma, e fala assim, deixe-me dar um tiro nele, são balas de festim.
Não precisa. Ele tá jogando lá as coisas, desmontando, ele vai mexer numa determinada estrutura que vai desmontar de forma que ele cai e a estrutura cai em cima dele. Então, o tiro não precisou acontecer. Houve a ameaça do tiro, caiu a estrutura em cima do Karlov, e conseguem retirar uma espécie de uma viga, um negócio, não sei o nome certo, mas consegue tirar aquilo de cima dele, só que ele já está morrendo. A Evlampia chega perto dele e aí ele fala, eu te des... E aí ele morre. As pessoas ficam depois se perguntando, será que ele desculpou? Será que eu te desonro? Será que eu te des o quê com relação a essa moça? E aí a gente tem um corte nessa cronologia. Vai ter um salto de tempo, porque o narrador diz, retoma a história depois desse trechinho em que não se entende o que o Karlov queria falar para a filha. Aí ele vai falar que, tempos depois, ele voltou a ver as duas irmãs, depois dos funerais do Karlov. A Ana ele encontrou numa reunião entre os proprietários de terra da região, a mãe dele já tinha morrido, então ele foi representando, e a Ana, então viúva, o genro tinha morrido, então viúva, era uma matrona silenciosa, mas que na verdade dava todas as ordens e mexia em todos aqueles outros donos de terra como se fossem marionetes. E eles tinham a consciência disso, tanto que eles comentam, mas ninguém consegue ir contra as ordens veladas ou explícitas que a Ana dava. Então tudo funcionava ali como a Ana queria, dona da terra e dona do poder. O que aconteceu com a outra? O nosso narrador demorou um tempo para encontrar a Evlampia. Ele estava caminhando na cidade e aí ele viu uma construção diferente, grandiosa, numa esquina. O narrador olha e fala assim, que casa é aquela? Daí alguém fala para ele, é a virgem deles que mora aí. A virgem. No caso, virgem não se remete à virgindade, tá? Virgem se remete como se fosse a Madonna. Tá? Como se fosse, não no sentido da santa, mas é como se fosse a líder daquele grupo religioso. E aí a gente vai para a história da Rússia, para a Idade Média. Houve um cisma, houve um racha na igreja russa e vários grupos dissidentes apareceram. Um desses grupos, que não era tão grande, chamava-se Klisti. Não sei se é essa a pronúncia, tá? Klisti, que era um grupo de flagelantes. Então essa casa, flagelantes, pessoas que se batiam, se torturavam. Essa casa seria a casa onde viveria a líder dos Klisti, tá? Desse grupo de flagelantes. E aí ele tá olhando, admirando a casa e pensando, nossa, que coisa esquisita, e sai de lá uma carruagem. Aí sim uma carruagem, estamos na cidade. Com uma mulher toda vestida de preto, que era a Evlampia. Ela continuava solteira, era a virgem, que era líder desse grupo de flagelantes. A gente tem aí uma crítica forte do Turgenev a essa... não é uma crítica à questão da religião em si, mas uma crítica ao fanatismo. Tá? Então aparece essa moça que tinha cara de loba lá no começo da história, de acordo com a mãe, né, com a dona Natália, que foi uma moça que simulou todo um arrependimento para o pai descer do telhado, porque afinal o pai estava destruindo o patrimônio. Foi uma moça a quem o pai ia falar alguma coisa e que ao longo da história a gente percebe que teve um caso com o cunhado. Adriano, isso aí não aconteceu no Rei Lear? Sim. Lembra Goneril e Regan com o Edmund? A Goneril casada com o Duque de Albany, que foi o grande traído. A Regan casada com o Duque da Cornualha, que morreu. Edmund, que era o filho bastardo do Gloucester. Essa história toda está no Rei Lear, vou deixar o card aqui para você retomar. Edmund, que era o filho bastardo do Gloucester, que teve o caso com a Goneril. E quando a Regan, a irmã, ficou viúva, teve um caso com ela também. E uma sabia da outra. Na casa do Karlov,
moravam a Ana e o marido, a Evlâmpia, e ele foi sendo deixado de lado. E foi sendo deixado de lado e foi enlouquecendo também por presenciar o caso que a Evlâmpia tinha com o marido da irmã, sendo que ele também sabia. Então, na hora que você amarra isso, você fala, meu Deus! E aí a mulher estava lá, riquíssima, líder de um grupo religioso, meio seita, de um negócio meio esquisito. E aí, a conversa termina na hora em que os convivas lá do nosso narrador estão chocados ao conhecer a história de um outro rei lindo. Gente, eu gostei tanto quanto. Adorei a tragédia do Shakespeare, mas eu adorei esse livro também. Então, para você que quer conhecer os russos, temos aqui um russo breve. Eu preciso, Adriana, ler o Rei Lear antes de ler o Turgenev? Não precisa, mas se você ler é bem bacana. Se não, assiste um vídeo aqui no canal que já vai te dar uma boa noção do que acontece nessa história. Mas leia os dois livros. Tá? Aqui tem mais de uma peça, Rei Lear é uma delas. Aqui, o Rei Lear da Estepe. Leia, porque vai valer muito a pena. E são dois clássicos, ok? Então, muito obrigada por estar conosco até agora, por ouvir essa descascada que eu dei no Enzo, essa vergonha alheia. Tá lá, isso Corta do vídeo. Essa vergonha alheia. Muito obrigada. Dê seu like nesse vídeo, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações para ser avisado dos próximos conteúdos. Comente. Se você leu as duas peças, escreve para mim. As duas peças não, perdão. Se você leu a peça e a novela, escreve para mim. Se você teve mais vontade de ler uma do que a outra, se você gostou mais de uma do que a outra, vamos conversar sobre o livro. E compartilhe o vídeo para que chegue a mais gente. E são intertextos que são belíssimos. A gente não pode deixar de desfrutar. Muito obrigada, um grande beijo e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.